Olá mais uma vez, quero cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero neste momento trazer mais uma palavra da parte do nosso Deus e nesse momento se tratando de uma coisa que às vezes nós viemos a perguntar. Qual é a igreja eleita? A igreja eleita são todos aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus e selado com o Espírito Santo da promessa. Então essa é uma igreja eleita. Então nós vamos entender mais um pouco lendo a palavra de Deus sobre igreja eleita. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo ele fala aos Efésios 1, 4 e 5. Olha o que ele diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Paulo ele está aqui tratando de um assunto sobre eleição e predestinação. Então ele fala aos Efésios como Deus nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de ele em amor. Então veja só o que é que dá para entender aqui, é que os eleitos de Deus são todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas para que o homem venha aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, primeiro ele tem que ouvir o Evangelho. Porque senão não tem como brotar no seu coração uma fé salvífica. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz, de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando eu escuto a palavra de Deus, leio a palavra de Deus, medito na palavra de Deus, automaticamente vai brotar no meu coração uma fé salvífica. E essa fé vai fazer com que eu venha acreditar que Jesus ele é o Salvador da humanidade. Que Jesus é o único que pode redimir dos meus pecados. Veja só o que é que a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 9. O apóstolo Paulo vai dizer, a saber se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quer ser salvo? Quer pertencer a uma igreja eleita? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não é só aceitar que agora vai ser salvo. Por quê? Porque segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Então, tem que haver uma perseverança. Aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu tenho que perseverar. Permanecer no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que perseverar, permanecer no caminho. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Então nós vamos aqui novamente ler a Bíblia, abrir a nossa Bíblia, lá em 1 Pedro 1,2. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus, pela sua presciência, ele já via aqueles que aceitariam o sacrifício de Jesus. Deus, pela sua presciência, ele já sabe quem vai aceitar Jesus e quem não vai aceitar. Deus, pela sua presciência, ele já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós temos que entender uma coisa, é que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, como diz João 3,16, que enviou seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que entender que o Senhor Deus,
Pela sua presciência, ele sabe todas as coisas. Mas também o seu amor é tão imenso que ele mandou o seu filho Jesus para morrer nos braços de uma cruz por mim e por você. Então que a vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade do nosso Deus. Agora, o homem ele tem um livre-arbítrio, uma liberdade de escolha. É eu que tenho que escolher o que eu quero. Aquele que escolher o caminho chamado Jesus, esse vai ter vida eterna. Se não escolher, vai para o outro lado. Por isso que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus já sabe. Já sabe. Então eu pertenço à igreja eleita, eu afirmo aqui comigo, eu pertenço. Você que está aí, tem que dizer a mesma coisa. Eu pertenço à igreja eleita do nosso Deus. 1 Timóteo 2,4, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Veja só, Deus ofereceu a salvação enviando seu Filho, mas nem todos querem. Preferem viver nas orgias, preferem viver na prática do pecado, preferem viver distante de Deus. Não querem. Mas Deus enviou a salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do nosso Deus. 1 Coríntios 10:12 diz assim: os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Então, como nós falamos a princípio, de perseverança. Então tem que perseverar. Por isso que ele diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, perseverança, irrepreensíveis, manter sempre uma vida santificada diante de Deus em amor. Então há uma perseverança. Então sempre tem que estar tendo cuidado para não cair, viver na vigilância, porque o mundo ele é atrativo e ele tem um aliado chamado Satanás. E os dois lutam para tirar o homem da presença de Deus. Por isso que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aquele que é eleito de Deus, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem que perseverar. Ele tem que andar na vigilância para não cair e perder a salvação. Romanos 8,30 diz assim: apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Então, os eleitos em Cristo foram predestinados a quê? Predestinados a desfrutar de todas as bênçãos da salvação. Então, veja só, como é bom a gente ser um eleito ou pertencer à igreja eleita do Senhor. Porque o Senhor nos predestinou a desfrutar de todas as bênçãos da salvação. Romanos 8, 28 e 29, também, a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Então, as bênçãos da salvação. Então, Deus ele nos predestinou para desfrutarmos das bênçãos da salvação. Então, seja um eleito de Deus, pertença à igreja eleita do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para que nós possamos encerrar esta palavra, Efésios 2, 4 e 8. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Então, a salvação pela graça provém do amor de Deus. Por isso que Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um dom que o Senhor derramou sobre toda a humanidade, a salvação. Agora, o homem tem que querer. O homem tem que abraçar pela fé. Por isso que eu te convido neste momento. É hora de você refletir e pensar e analisar o que é que você precisa fazer para que possa ser uma igreja eleita do Senhor nosso Deus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deixe Ele entrar na tua vida. Deixe Ele transformar a tua vida, redimir dos seus pecados. E que você venha entender que o Senhor tem bênçãos e mais bênçãos da salvação para que você venha desfrutar. Então que Deus abençoe todos vocês.
e que esta palavra possa servir de alimento para a sua vida e você possa entender que o homem tem um livre-arbítrio, uma liberdade de escolha. Escolhe Jesus ou o mundo. É com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Olha, meu canal está aí. Se você gostou da mensagem, dê um likezinho aí, se inscreva no meu canal, que o Senhor vai te abençoar grandemente. Em nome de Jesus.